Bom, galerinha, vamos aí para mais uma aula de Geografia do 7º ano. Hoje nós estaremos falando sobre os meios de transportes e a integração do território brasileiro. Bom, galera, em razão de sua grande dimensão territorial, né, o nosso país possui aí uma dimensão continental, né, ele necessita de uma ampla rede de transporte para o deslocamento de pessoas e para que as mercadorias produzidas tanto pela indústria quanto pela agropecuária tenham acesso aí a diferentes regiões. Nós falamos nas últimas aulas, né, sobre os setores da economia, né, tanto os setores primário, secundário, terciário, né, falamos sobre as produções agrícolas, a agropecuária, né, e extrativismo no nosso país. Então, todas essas mercadorias, tudo que é produzido no nosso país, essas mercadorias elas precisam ser escoadas, né, para chegar aí até o consumidor. E é por isso que nós necessitamos dessas vias de transporte, né, desses meios de transporte, dessa integração pelo território, para que essas mercadorias elas cheguem até os seus destinos, tá bom? Bom, e atualmente, né, as vias de transporte brasileiras são constituídas por rodovias, ferrovias, hidrovias e rotas aéreas. Bom, rodovias, as estradas, né, por onde transitam os automóveis, ferrovias, trens, rotas aéreas, né, nem precisa dizer, os aviões, e as hidrovias são as navegáveis, né, os navios, barcos, enfim. Bom, em nosso país, ele possui aí, 213 mil quilômetros de rodovias asfaltadas, 28 mil quilômetros de ferrovias e 41 mil quilômetros de hidrovias e trechos navegáveis, tá? É muita coisa, né? Então, aqui nós temos aí um mapa que mostra a distribuição atual das principais rodovias e ferrovias brasileiras. Então, nós temos aqui na legenda do mapa, né? Dá para vocês verem que, rodovias, né? A maior parte aí é de rodovias, tá? Aqui, as ferrovias se concentram mais pelo litoral, né? E aqui, pouco da parte que vai interiorizando aqui, né? Por meio do sudeste, né? Em direção ao centro-oeste. Enfim, galera, o que acontece? Houve aí um período, né, que a integração do território, ela foi feita por meio das ferrovias, né, ali pelo século XIX, por volta do século XIX, né? Porém, o nosso governo brasileiro aí, por volta de 1950, né, a partir dessa década de 1950, houve um interesse aí do governo federal em promover aí uma maior integração do território nacional, né? Então, naquele período, o governo brasileiro passou aí a incentivar, a integração, né, incentivar a expansão aí das rodovias, das vias rodoviárias no nosso território. E essa extensão, ela se deu aí principalmente, né, para o interior do território brasileiro, tá bom? Bom, gente, e a responsabilidade de construir e manter a conservação das rodovias é do nosso governo, tá? Governo que tem essa responsabilidade. No entanto, nós temos aí uma área muito extensa aí de rodovias que apresentam aí atualmente muitos problemas, tá? Principalmente a má qualidade dos asfaltos, a sinalização que é ineficiente e a ausência até de acostamentos em grande parte aí das estradas brasileiras, tá? Esse gráfico aqui ao lado mostra isso, as condições, né, das rodovias brasileiras. Nós temos aí, pouquíssimas condições, pouquíssimas rodovias em condições ótimas, tá? 8,9% apenas apresentam aí boas condições, tá? Ótimas condições no caso, né, aqui. Bom, nós vemos aqui, que a maioria, né, 33% mais ou menos, apresentam aí condições regulares, né? E aí, 8,1% condições péssimas, né, das nossas rodovias brasileiras. Bom, gente, aqui nós temos a foto de um pedágio, né? Tá aí no livrinho de vocês, na página 363.
Bom, o que acontece? O governo ele tem aí concedido a empresas privadas a possibilidade de explorar muitas rodovias brasileiras por meio de pedágios, tá? Pedágios pagos por nós, pelos usuários, tá? Em contrapartida, essas empresas elas investem aí na manutenção desses trechos que foram concedidos a ela, tá? Então, é uma troca de favores, né? O governo concede aí uma parte, né, de uma rodovia e algumas empresas privadas, elas cobram o pedágio de nós consumidores, né? E elas investem aí esse valor, né, na manutenção aí das rodovias. Bom, nós temos aí as fotos das redes ferroviárias brasileiras, tá? E essa rede ferroviária brasileira, ela desempenhou aí um importante papel em nosso país, principalmente durante a fase aí áurea da produção de café, né? Produção cafeeira. Até a década de 1930, o Brasil investiu na construção de um sistema ferroviário que tinha o objetivo, gente, de escoar a produção de grãos, sobretudo de café, como nós falamos no início da aula, tá? Mas essa malha ferroviária brasileira, ela tem se mantido aí praticamente a mesma, né, sem muitos investimentos. Então, ela se encontra aí precária e mal distribuída pelo nosso território brasileiro. Bom, gente, a utilização das hidrovias no Brasil também é bastante limitada. Mesmo apresentando aí grande potencial hídrico, né, com uma rede fluvial de aproximadamente 41 mil quilômetros, apenas 21 mil quilômetros são utilizados em hidrovias ou trechos navegáveis, que é um desperdício, né? Por quê? Nós vamos ver isso na próxima página aí, na página 364 do livro de vocês. Bom, gente, por que que é um desperdício? Porque o transporte, né, navegável, ele é o mais econômico, tá? Então, aqui nós temos o mapa, né, das hidrovias e portos e aeroportos do Brasil. Opa, deixa eu ver aqui, isso. Então, gente, e dá pra gente ver que aqui, né, na região norte, é a maior. Deixa eu achar uma corzinha aqui. Aqui, achei, pronto. Região norte, aqui, né, do nosso país, possui aí, né, apresenta aí a maior rede de hidrovias do país, principalmente por causa do nosso Rio Amazonas, né, que está aqui na região norte. Bom, gente, falando aí sobre valores, né, sobre a parte econômica aí, né, das nossas vias de transporte, dos nossos meios de transporte, dá para a gente ver aqui, né, que o consumo, né, de combustível, né, das redes hidroviárias, né, são as mais baixas. Olha aqui, ó. Aqui nós temos um gráfico de consumo de combustível por meio de transporte, né, e a quantidade aí de combustível, né, consumida aí pelos navios é muito menor, né? Dá para perceber aqui, ó, de caminhões muito mais alta, né? De ferrovias, né, aqui no caso dos trens, fica aí numa média, um pouquinho acima das hidrovias, mas, quer dizer, a rede rodoviária, né, é que mais consome combustível aí. Então, o nosso país, ele tem aí um grande potencial, né, hídrico, porém não utilizado, né, para transporte. Bom, galerinha, essa aí foi a nossa aula de Geografia do 7º ano. Até